Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Eu vou gravar um vídeo agora para corrigir exercícios de geometria que eu passei para vocês. Para muitos de vocês esse é o primeiro vídeo, né? O pessoal da tarde, principalmente aí do colégio, que só tem uma aula por semana de geometria, né? Mas o pessoal da manhã que tem matemática e geometria já está acostumado com os vídeos. Então esse é um vídeo onde eu vou fazer correção, né? Nesse período que a gente está aí com esse afastamento aí pelo coronavírus. Então, se vocês tiverem dúvida, não esqueçam aqui embaixo no vídeo, comentem. Bom, pessoal, o primeiro exercício ele fala assim: de acordo com as representações das páginas anteriores, defina estes elementos: faces, vértices e arestas. Então a gente leu algumas coisinhas, viu vídeos, né, na aula anterior que eu mandei, e a gente vai dar a definição desses elementos. Então vamos lá para a nossa super lousa. Tá aí nossa super lousa, então vamos lá. O que é face, né? A face é a parte plana do nosso sólido, né? Então ela é a parte plana do sólido geométrico. Opa, foi até o final. Parte plana do sólido geométrico. O que é aresta? É o segmento de encontro de duas faces. E vértice é o ponto de encontro. Então é um ponto vértice, né? Um ponto de encontro de três ou mais. Ainda bem que tinha espaço aqui, né? Ou mais arestas. Arestas. Vamos dar uma olhada como é que é isso? Então a gente tem aqui num cubo, né, que eu vou fazer aquele desenho tridimensional do cubo. Veja só, a gente tem uma aula 3D aqui, hein, gente? Então aqui a gente tem um cubo, né? Então o que é a face? A face é essa parte plana aqui do sólido. O que é a aresta? Vamos destacar aqui a aresta. Fica aí, tampinha. A aresta é essa linha aqui que é a junção de duas faces, né? Então a gente tem aqui essa que ficou azul aqui, ó, é a nossa aresta. Aí o que vem a ser o vértice? O vértice, ele é esse pontinho aqui, ó, de encontro de três ou mais arestas. Então tá aí o exercício 1 feito, vamos pro 2. Bom, pessoal, o 2 ele pede assim, ó, escreva duas semelhanças e duas diferenças entre os prismas e as pirâmides. Então vamos lá. Bom, então só para facilitar a nossa compreensão aqui do 2, eu desenhei uma pirâmide, né, e um prisma. Né? São só exemplos de uma pirâmide e de um prisma. E aqui a gente vai escrever as semelhanças e diferenças. Bom, vamos pensar na primeira semelhança. A primeira semelhança que elas têm é que elas não podem rolar. Essas duas figuras tridimensionais elas não podem rolar. Se você colocar numa mesa diferente de um cilindro, né, como essa caneta que vai rolar, o prisma e a pirâmide eles não podem rolar. Então tá aí nossa primeira semelhança. E a segunda semelhança que a gente vai notar é que eles só têm superfícies planas. Eles não têm parte arredondada, né? E justamente isso é o que faz ela não poder rolar. Então a gente vai colocar que ela só tem superfícies planas. Vamos lá, olha a mágica. Tá lá a mágica feita, apareceu a resposta, que beleza. Agora a gente vai ver as diferenças delas, tá? Bom, a primeira diferença que a gente pode notar é que na pirâmide nós temos faces laterais sempre triangulares e no prisma elas são sempre retangulares ou quadradas. Tá? Então vamos colocar sobre as faces laterais, vamos lá. Bom, então tá lá. As pirâmides têm faces laterais triangulares e prismas têm faces laterais em forma de quadriláteros. Vamos para a segunda diferença. A segunda diferença que a gente vai ver é que no prisma nós temos duas bases, uma superior e uma inferior. É que a inferior aqui não está dando para ver, mas ela estaria aqui assim, ó. Se a gente fizesse aqui embaixo uma representação do que está por trás, né? Você teria uma face aqui e uma outra face aqui em cima,
né, que seriam as duas bases. E no caso da pirâmide, vamos considerar que essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrada, né? Ela só tem uma base, certo? Então vamos colocar, tem duas bases e uma base. Olha a mágica. Opa, tá lá, apareceu. Pirâmides tem uma base e prismas tem duas bases. Vamos para o exercício número 3. Bom, então vamos lá, exercício 3. Aqui eu coloco esses papéis para tampar a resposta, né? Os papéis verde e amarelo aí, tá ok? Do Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, tá ok? É isso aí. Então escreva duas semelhanças e uma diferença entre o cilindro e o cone. Em seguida, escreva o nome dos objetos que lembrem essas figuras espaciais. Vamos para a superlousa. Bom, então vamos lá. Então, para ajudar, eu fiz um desenho também do cilindro e do cone, né? A semelhança, gente, é que as bases, tanto do cilindro quanto do cone, elas são círculos, né? São bases circulares, que nem a base de um copo. E outra semelhança é que as duas podem rolar. Se você colocar elas, assim como a caneta tem a forma de cilindro e rola, um cone também, se você colocar, ele vai rolar. Na verdade, a caneta faz até um barulho porque ela tem uma tampinha que é hexagonal, né? Mas ela é cilíndrica aqui no corpo da caneta. Então isso permite com que ela vá rolar. Então vamos lá, vamos colocar aqui as semelhanças. Então olha lá, as duas podem rolar e tem base em forma de círculo. Agora a gente vai falar de uma única diferença. Qual que é a diferença? A diferença é que o cilindro tem duas bases e o cone tem uma base e um vértice lá em cima. Ele tem aquele vértice, né? A gente chama de vértice, mas é um vértice diferente, porque ele não tem união de arestas, né? Ele é uma ponta só. Então vamos lá. Resposta? Então tá lá, pessoal. Exercício 3. O cilindro tem duas bases e o cone tem uma base e um vértice. Então vamos para o nosso último exercício, exercício 4. Bom, pessoal, o exercício 4 ele tem 3 itens, né? Então ele falou, desculpa, ele falou, observe as figuras. E aí temos algumas figuras aí, né? Que parecem planificações de dados. Aí ele fala na letra A, circule a alternativa cuja figura pode ser a planificação de um dado. Vocês já estão vendo que ele circulou a 2. Então a letra A já está respondida, ele circulou a 2. E a B fala, por que as outras figuras não podem ser planificações de dados? Gente, se a gente tentar planificar essa primeira figura, essa face vai encontrar com essa. Se vocês puderem fazer num papel e recortar e tentar fechar, essa tampa vai ficar junto com essa tampa, não vai ficar do outro lado, diferente dessa com essa, ó, que fica de lados opostos. Então essa daqui vai conflitar essas duas tampas. Essa daqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que você enrolar essas 5, o certo seria enrolar 4 e ter as tampas. Aqui não vai ter 5, então essa vai dar errado. Agora essa, ela forma um cubo. Ela tem uma tampa para um lado e outra tampa para o outro, né? Só que o problema dessa é que um dado, existe uma regra dos dados, isso não é uma regra do cubo, é dos dados, que faces opostas elas têm que somar 7. Então, por exemplo, ó, 5 mais 2 aqui dá 7. Deixa eu apontar com a caneta que fica mais fácil. Então, ó, 5 mais 2, 7. Isso é uma regra de dado, tá? 6 mais 4, 10. Tá errado, porque essas duas faces vão ser opostas, ó, essa e essa aqui. E 3 mais 1 vai dar 4, também não vai dar 7. Agora olha como esse aqui ele funciona bem, ó. Você tem 4 com a sua oposta que é essa 3, 7. Essa daqui 5 com 2, 7. E essa 6 com 1, 7. Tá? Então esse é o único que funciona como dado. Tudo bem? Eu vou escrever isso aí da letra B, a letra A já está respondida, vamos somente para B. Bom, então tá lá. As figuras 1 e 3 nem montam cubo, né? Como a gente viu, tem aquelas faces que conflitam nas tampinhas lá dele, né? A figura 4 monta cubo, mas nem todo par de faces opostas soma 7, que é uma regra para formar um dado. E aí eu fiz uma bolinha vermelha ali, ó, a figura 2, esse 2 ficou meio grudadinho, mas é um 2, tá? É a planificação de um dado, pois forma cubo, e todo par de faces opostas soma 7. Bom, pessoal, a letra C a gente pode dizer oralmente, né? Com base nos itens anteriores, podemos afirmar que para se planificar um cubo basta dispor 6 quadrados lado a lado de qualquer forma. Não, a gente viu que não, né? A gente viu que, na verdade, só duas daquelas configurações formavam um cubo e uma delas só formava o dado por causa da regra de 7, né? Mas não basta colocar 6 quadrados lado a lado, porque dependendo da forma que a gente colocar, não vai formar um cubo, vai conflitar algumas tampas vão ficar no mesmo lugar. Tudo bem, gente?
Então vocês escrevam com as próprias palavras aí, baseado nessa resposta que eu dei. Bom, é isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa correção de exercício. Não esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, comentem.